E a palavra de Deus para o teu coração hoje está em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 6, parte B, que diz assim: E disse Deus, haja separação entre águas e águas. Você sabe que, segundo a ciência, em todo o planeta Terra só existem 2 tipos de águas. Apesar de haverem vários outros tipos derivados, como água salobra, água gasosa, magnesiana, alcalina, sulfurosa, mas na prática mesmo, só existem 2 tipos de águas: água doce e água salgada. E por que Deus, ao formar a terra, ele formou estes 2 tipos de águas? Porque apesar delas serem águas diferentes no seu paladar, tanto uma quanto a outra forneceriam ao homem recursos necessários para a vida. Tanto uma quanto a outra forneceriam, dentro das suas composições, ingredientes que não só satisfariam ou completariam, mas principalmente tornaria possível a vida do homem nesta terra. A água salgada, por exemplo, ela seria importante porque é através dela que nós teríamos o sal, porque o sal ele é extraído justamente da água evaporada do mar e das rochas. Então tente imaginar viver sem sal. Seria praticamente impossível, porque além do sal ser importante na culinária e na conservação, é justamente ele que tem a função no corpo de regular toda a passagem de águas e líquidos pelas membranas das nossas células. Então olha só a importância da água salgada para o homem. A mesma coisa a água doce. Qual seria a importância da água doce? Ela seria importante porque, pelo fato dela compor 80% do nosso corpo, todo o trabalho que fazemos, todas as energias que gastamos e precisamos para viver, vem desta água, que é a única apropriada para o nosso consumo. Então as águas na vida do homem seriam muito importantes. Só que olha o detalhe. Apesar desses 2 tipos de águas terem uma importância grande para a vida e para o bem-estar do homem, apesar destas águas criadas por Deus serem 2 combustíveis imprescindíveis para a vida, quando Deus, aqui na criação, estava trabalhando no processo de restauração da terra, curiosamente, a ordem que ele vai dar sobre as águas vai ser, ao invés de mantê-las juntas, separá-las. Vamos ver isso? Gênesis capítulo 1, versículo de número 6 diz assim: E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia 2º. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Preste atenção numa coisa. Quando Deus disse aqui, haja expansão, Deus, com esta ordem, ele não estava dizendo somente para que a terra se expandisse sobre as águas, não. Mas além da terra, ele queria também criar um espaço entre a terra e os céus. E para quê? Para que justamente criado pela expansão, Deus viesse não só por o homem, mas também viesse separar as águas de cima das águas de baixo. Amados, e baseado na importância destas águas e na separação delas, é que Deus, através do reflexo da criação, ele quer falar conosco. Entenda, assim como apesar das derivações, só existem em todo o planeta 2 tipos de águas que são essenciais para a vida, no nosso mundo particular também, apenas 2 coisas são importantes:
as coisas da terra e as coisas do céu. Ainda que muitos na sua ignorância digam que somente as coisas do céu é que importam, nós sabemos que as coisas desta terra, as coisas desta vida são importantes, até porque, apesar de não sermos deste mundo, nós vivemos nele. É importante ter uma boa casa, é importante ter uma família, um casamento estruturado, saúde. Só que o grande problema é que ao invés do homem separar as coisas da terra das coisas dos céus, ao invés do homem separar as coisas de Deus das coisas deste mundo, o tempo para Deus e o tempo para as coisas desta vida, o homem não tem feito isso. Pelo contrário, às vezes no tempo que seria para Deus, temos agido e buscado as coisas desta vida. E no tempo em que deveríamos nos esforçar, trabalhar, semear neste mundo fazendo a nossa parte, temos espiritualizado tudo, misturando as coisas de Deus com as coisas dos homens. Olha o que o próprio Senhor Jesus ele vai dizer lá em Lucas, no capítulo 20, versículo 25. Jesus ele vai dizer assim para os discípulos: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que Jesus quis dizer com esta palavra? Jesus quis dizer que assim como eu não posso deixar as coisas de Deus, que são as coisas dos céus, para fazer as coisas de César, ou seja, as coisas desta terra, eu não posso também negligenciar as coisas da terra para fazer só para Deus, não. Em outras palavras, tem que haver separação. Tem que haver organização, tem que haver tempo para ambas as coisas. Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo de número 1, diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Amado, o que Deus, através desta palavra, Ele quer dizer para você? Deus quer dizer que para o teu mundo particular ser restaurado, não basta você querer somente buscar as coisas do céu e se esquecer das da terra. Assim como também não adianta nada você querer só buscar as coisas da terra e se esquecer das coisas do céu, não. Mas para que o teu mundo particular seja abençoado, tem que haver separação. Para que tudo vá bem, tem que haver organização. Salmo 127, versículo de número 1 diz assim: olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Por mais que você se esforce nas coisas desta terra, por mais que você busque trabalhar e se esforçar nas coisas deste mundo, mas se você buscar somente a elas, sem separar o tempo para as coisas do céu, em vão será o teu trabalho, em vão será o teu esforço. Assim como também, se você buscar somente as coisas dos céus, somente as coisas espirituais e não se esforçar na terra, não levantar cedo e não correr atrás, em vão será o teu esforço. Então, sabe qual é a melhor coisa a fazer? Ouça a ordem de Deus. Haja separação. Faça cada coisa ao seu tempo, priorize cada coisa ao seu tempo e olha, eu tenho certeza de que fazendo isso, o Deus que é dos céus, Ele te abençoará para que aqui, nesta terra, todas as coisas venham conspirar ao teu favor.